Bom dia. Bom, eu fiz um vídeo de cura interior da parte gestacional, porque foi aquilo que Deus me mandou fazer, né? Apesar de, como eu expliquei no vídeo, uma coisa que a gente deve fazer de forma mais pessoal, mais, né, no ambiente correto, mas eu tenho certeza que nosso Deus, ele faz coisas impossíveis quando ele quer. E se ele mandou fazer, a gente tem que obedecer. Por simples, não cabe a mim questionar, né? Eu vi algumas reações de algumas pessoas que eu acho que só pelas palavras eu sei que as pessoas foram tocadas e o Senhor curou, ou começou o processo de cura, que é melhor falar. Tem outras que eu senti que ainda teve alguma resistência, mas tocou alguma coisa, e tem gente que recebeu oração, né? O que já é muito bom, né? O que já é muito bom. Ah, eu acho que acho, não tenho certeza, tem muita gente que não tem acesso a esse tipo de oração, né? E quando a gente vai falar em conversão, tem o Senhor tem que tocar todas as áreas da nossa vida, né? Ah, nesse toque ele vai mudando todas as situações, né? E ele tem que entrar no nosso coração para fazer esta mudança, né? E tem muita gente que a conversão não acontece porque tem várias áreas dela, da pessoa, né, que estão bloqueadas por rancor, por falta de perdão, por mágoa, por falta de amor, por bloqueios mentais, bloqueios de falta de aceitação de si e dos outros para si, né? E isso tudo impede que a gente tenha uma vida forte no espírito, com uma intimidade grande com Deus. A chave sempre vai ser a oração. Não existe agradar a Deus, uma pessoa que vai agradar a Deus sem oração. Isso não existe. Mostra um caso, nenhum caso, ok? Por quê? Porque a oração é a hora que a gente se achega a Deus, é a hora que a gente se abre para Deus, é a hora que a gente se relaciona com Deus, é a hora que a gente se deixa tocar por Deus, é a hora que a graça de Deus atua mais fortemente em nós e que a graça de Deus, com o nosso livre-arbítrio, falando sim, Senhor, vem, é que altera a gente, né? O processo de conversão, ele não é um processo humano, ponto. Não é um processo que eu falo, eu vou me converter. Querido, a começar de você falar, eu vou entrar nesse processo, já é uma graça, né? Se Deus esperasse que você fosse fazer alguma coisa, ele sabia que não ia dar em nada. Ninguém se salva pela justiça. Ninguém é bom diante de Deus. Esquece, né? Eu vejo muita gente falando, como eu sou bom, que isso, aquilo, que... Eu fico olhando para ele e falo, posso começar a falar de onde você é ruim? Né? Mas aí aquele negócio, né, que eu falei no vídeo anterior, a gente não quebra o carniço rachado. Ele se acha tão bom, tão maravilhoso, que ele não vê. Que o orgulho dele impede que ele vê, que a vaidade impede ele ver que ele é um carniço rachado. Né? Tem gente que parece estar em cima de um pedestal, né? Já sentiu isso? Falando com alguém que se acha de Deus, né? Então a gente vê isso. Eu vejo muita gente, eu vou chegar a Deus pelo conhecimento. A igreja fala que só uma pessoa chegou a Deus realmente pelo conhecimento, que foi Santo Agostinho. Mas, se você ler a história dele, você vai ver que teve muita ação de Deus antes para ele conseguir galgar, né? Então,
não é uma verdade assim absoluta. Olha, leia, é interessante. E quando ele chegou no máximo do seu conhecimento e tal, Deus fez ele ter uma experiência de céu. Ele falou: eu não escrevo mais nada, eu não falo mais nada a partir de hoje, porque tudo que eu vi, que o Senhor me mostrou, que eu vi e experimentei, eu não tenho palavras, tudo que eu falei não chega aos pés daquilo que é. Então ele se sentiu totalmente indigno. Quando chegou ao máximo dele, ele chegou totalmente indigno de relatar as coisas de Deus. Porque ele ficou tão maravilhoso e falou assim: eu não consigo falar daquilo que eu vi e daquilo que eu experimentei. Eu sei que tem muita gente também que fala assim: muitas vezes você se pauteia muito pelo sentimento. Você me desculpa, eu sou ser humano. O ser humano se pauta pelaquilo que vê, pelaquilo que escuta, pelaquilo que sente, né? E ele vai caminhando. Né? A inteligência é absorver os sentidos. Deus, se não quisesse que eu tivesse os sentidos para chegar nele, ele não usaria. Né? Mas se você for ver em todos os santos, ele usou. Leitura, é o que eu falo, você tem que ler a vida um pouco dos santos, mas com entendimento, não é com burocracia. Eu vejo que muita gente lê a vida dos santos com uma burocracia. Eu vou entrar no reino de Deus, na casa de Deus, lá em cima, pelo meu muito conhecimento? Não. Quantos santos não tinham muito conhecimento, mas uma intimidade e um fervor, uma fé fantástica? Não, mas eles tinham o conhecimento básico necessário para eles chegarem a Deus. Eu vi uma discussão outro dia: missa nova, missa velha, missa de sempre, missa velha, missa tridentina, de sempre, tanto faz. Se mudar tudo para mim, voltar para a missa antiga, o mundo muda. Não muda. Quem fala isso não tem o entendimento do tempo que vive. Nós estamos no tempo da grande provação, da apostasia. Então você tem que saber que não é por aí. Qual que eu prefiro? Olha, eu já vivenciei as duas. Eu vou dizer com clareza de opinião, não tem problema nenhum já. Né? A missa de sempre, o tridentina, ela é muito mais profunda. Não tenho dúvida nenhuma disso. É para parar, né, fazer um mínimo de estudo, bota uma do lado da outra, leia, veja, compreenda o que você sabe. A missa que foi feita da igreja desde sempre, ela foi desidratada, ela foi minguada, como diz no Apocalipse, né? A igreja foi minguada, ela foi eclipsada, né? E assim também como a sua missa. A missa que nós temos hoje, Deus aceita? Aceita, né? Mas ela, o sentimento é para Deus, ele aceita, não é a missa perfeita, ok? O problema que eu tenho com a missa antiga é que ela é em latim, e eu não sei latim. Eu leio e eu preciso do folhetinho do lado para ler em português, para entender, né? Eu confesso a minha ignorância, não tem problema nenhum disso. Mas que ela é mais introspectiva, sem dúvida. Que ela é mais bonita, sem dúvida. Que ela é uma missa realmente. O que é uma missa realmente? Que ela é um sacrifício de Jesus. É uma missa direcionada ao sacrifício santo de Deus, aquilo que para a justiça divina. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a igreja mudou. Eu já escutei isso, né? É que a igreja mudou lá no... Como é que é? No Concílio Vaticano II. Não, a igreja não mudou nada de missa no Concílio Vaticano II. Esquece. Isso aí quem fala, né? Quem mudou a missa foi depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, numa comissão. Tem coisas que eu já li sobre essa comissão. Eu acho que tem erros absurdos,
Minha concepção, porque botou protestantes e ateus para opinar e foram os que mais trabalharam. Então, para mim, já tem algo errado. Né? Tem algo bem errado neste conceito. Mas é isso que nós estamos aí, né? Tal, e que a maioria tem acesso, tal. Quem puder experimentar uma missa de sempre, eu falo, vai. É muito interessante. A vivência dela é muito interessante. É totalmente introspectiva. Né? Tem muita gente que não vai gostar porque exige silêncio interior, exige acompanhar, exige entender da missa para que você acompanhe ela. Se você não entende do que está sendo feito dentro de uma missa, você não entende. Tira para mim um grande problema que eu sempre tive, que era, conhecendo alguns padres, eu falei, como é que ele está subindo no altar? Né? Eu conheço a vida dele. Eu sei quem ele é. Né? E subia no altar livremente e tal. Né? Aí vem com o conceito de em persona Christi. Mas aqui o negócio eu falei, cara, quando eu caio, eu não consigo ficar frente a frente com Deus. Você me desculpa, eu não consigo. Né? Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me rebaixar, pedir, suplicar a Deus perdão pelos meus erros, meus pecados. Mas estou falando pecados graves, né? E não dá. O Senhor não me responde. Agora, quando eu peço perdão, eu volto a Ele, Ele responde. Né? Então, não que seja uma coisa, seja uma coisa fantástica. Não, mas é o procedimento dele. É o procedimento dele, não é meu. E na missa antiga, eu chamo de missa antiga, tá? O padre, antes de subir ao altar, ele pede perdão na frente de todo mundo. E pede para todos que estão na missa rezarem por ele, para que ele seja, que Deus o perdoe, que ele tenha permissão de subir ao altar. Olha o respeito ao altar. Uma coisa que sempre me bateu muito, aquele negócio, gente subindo e descendo no altar, aquele negócio, eu falei, tá errado, gente, tá muito errado. Isso já me convenceu que tem algo ali bom, algo ali certo. Né? Então, isso aí, as frases que Deus fala assim, que tem que ser, né? Aquilo que eu já expliquei, que Deus estava me falando no meu coração, e com o teu espírito. Aí você fala isso em latim. As respostas são com o teu espírito, não está no meio de vós. Né? E outra coisa que sempre me falou, o que a gente oferece na missa nova é o fruto do nosso trabalho. O pão e o vinho é o fruto do nosso trabalho. E daí? O fruto do meu trabalho é algo que vai falar para Deus, cara, que maravilhoso, você trabalhou muito bom, como você é bom, cara. Eu acho que isso é orgulho. Né? Para mim é orgulho eu falar isso. Né? Na missa antiga, a oferta, o que é oferecido, é o corpo, o sangue de Cristo. É o próprio Cristo, é o Cordeiro de Deus que é imolado. Não é meu fruto do meu trabalho. Então tem essas coisinhas que Deus já botou muitos anos no meu coração isso. Né? Eu vou à missa porque é o que tem. Né? Mas, e mesmo assim, se você estudar mais, a missa que Paulo VI mudou, a missa antiga, não tem nada a ver com a missa que é celebrado hoje. Eu já falo, nós celebramos, eu não celebro nada, só que porque é um costume que nós falamos hoje em dia. Eu não celebro nada. Quem celebra é o sacerdote, só ele tem esse poder. Eu não tenho, eu acompanho a missa. Você vê, é muita coisa encruada na nossa cabeça errada. Mas aí também tem tanta coisa, meu, que bom, difícil de falar, né? Esse vídeo virou uma loucura. Mas o que eu queria falar mesmo eu vejo, e Deus talvez esteja me levando a fazer essas orações de cura por vídeo, a geral. Primeiro que não tem gente em todos os locais que tem talvez o dom para fazer essa oração. Isso é um dom, né? Porque você tem que escutar, né? Se não escutar o que Deus está falando, está curando, né? Não é chegar e sair falando doença.
Se fosse, era isso, eu vou começar a ouvir, Senhor cura, abriria uma enciclopédia de medicina e começaria a lê-la de cima para baixo. Não. Aí eu estou ordenando a Deus o que ele vai curar? Não é assim que funciona. Né? Eu tenho que fazer silêncio, escutar a Deus e falar aquilo que Ele está me mostrando. Seja em quadro visual, que eu estou escutando, o que eu estou sentindo, e eu vou falando aquilo, tudo que o Senhor está tocando, aonde Ele está querendo tocar, e é na pessoa que está sendo tocada. Ponto. Não sou eu que mando. Ali eu sou meramente uma pedra, eu só sou testemunha. Né? Uma pedra que está falando ultimamente. Então, Deus coloca no meu coração que, tá bom, talvez nas grandes capitais do Brasil tenham pessoas que isso aí tenha se difundido para fazer oração de cura, mas eu sei que não tem muitas. E eu sei que é uma coisa necessária, porque eu vivenciei, para mim foi fundamental. Pelo sentimento. Eu tenho um sentimento muito grande por Deus, chamado amor. E quem cultivou esse amor foi Deus, mostrando a minha intimidade que Ele me ama, que Ele me compreende. Eu só posso usar o método que eu vivi e sei que funciona. Né? Se você quiser ir pela tua... que você acha que sabe, o que você é bom, vai, cara. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido. Né? E tem muita gente que, como a palavra que Deus ontem no grupo de oração que eu fui, era exatamente essa. Tem muita gente com cara de santo, fazendo... eu não tenho cara de santo, essa cara mesmo aqui, essa desgraça mesmo, é descabelado mesmo, é do jeito que é. Porque eu não estou aqui para fingir, eu não tenho nem fazer um estúdio e tal. O que eu tenho por trás de mim é só isso aqui. Só. Eu só tenho Nossa Senhora por trás de mim. Ela me cuida, me guarda. Quando a coisa está ruim para o meu lado, é ela que intercede junto a Deus para me fazer conseguir voltar a minha aliança com Deus. Né? Tá ali também, tá bom, tá lá o São Rafael, tem o São Miguel do lado. Né? Eu preciso muito da ajuda deles. Eles intervêm demais. Eu tenho que ser. Nossa. Né? Deus usa todas as minhas necessidades e condições para me auxiliar a chegar a Ele. Tinha uma frase antiga que falava mais ou menos assim: Deus não precisa de ti para te salvar. Mas como é que é? Deus que te criou sem ti precisa de ti para te salvar. Mas o ti que Ele precisa é minha aceitação, é minha vontade, é minha obediência. Deus me criou sem eu precisar falar nada, mas Ele precisa da minha ação, pouca que seja, colaborando com a graça para ser salvo. Então, como eu vejo que muita gente não tem acesso, e eu sei que esse vídeo chega em outros países que eu vejo, né? Eu já falei com algumas pessoas de Portugal, já falei com algumas pessoas na Inglaterra, já falei com algumas pessoas no Japão, Itália. Então, Deus quer que chegue nessas pessoas por alguma razão, que elas não têm condição, não tem quem ajude elas, porque às vezes tem pequenas barreiras que as impedem muito de progredir na fé, né? E Deus quer tirar estas barreiras para que a gente progrida na fé e aconteça a nossa salvação, a nossa conversão para a salvação. Salvação não é um dia fui salvo, não. Um dia eu entrei no plano de salvação. Ele termina no meu último dia de vida, no meu último minuto. A salvação vai trabalhar em mim para acontecer, para que eu chegue lá na casa de Deus. Né? Tem começo, meio e fim. É um ato, é uma vida. Não é um momento. O momento de decisão, de uma alteração, é uma graça que Deus me deu. Mas tem toda uma vida ali atrás acontecendo. Por isso que eu falo que é um processo e um processo longo. Olha que comigo Deus muitas vezes faz coisas muito rápidas, processos rápidos, e eu vejo que a maioria das pessoas é bem mais lento do que eu. Né? Eu converso com o Marcelo,
Ele fala como o nosso processo é rápido perto dos outros. Porque Deus, para mim, Deus tem urgência e eu tenho uma abertura grande com Ele. Eu sempre tive, desde pequeno. E Ele aproveita tudo isso, né? Você é melhor que todo mundo? Não, querido, não. Não. Né? Tem gente 10 vezes melhor que eu. Eu fico assim, meu Deus, aquele ali foi alto, hein? Eu me alegro. Cara, sabe por quê? Porque eu tenho muito caminho para chegar nele. Eu gosto de ver e falar assim, nossa, eu quero chegar lá. Quero saber de onde eu estou aqui, chegar lá. Porque para mim tá poucos que eu vejo hoje, né? Então eu queria botar esse... Eu fiz outros comentários no meio, né? Deus vai falando no meu coração, eu vou falando. Mas é que eu vejo que essa necessidade é urgente. Então eu vou tentar fazer outras orações de cura interior, também quebradas, não gerais. Da primeira infância, da fase de criança, da adolescência, que é onde a maioria dos problemas das pessoas estão. Talvez da fase adulta, não sei. Aí eu tenho que esperar as ordens divinas. Por enquanto eu já sei que eu vou ter que fazer mais uma, provavelmente da primeira infância. Rezem, e que quando Deus permitir que seja feita a oração, Ele vai me dizer e eu vou falar. E eu não falo porque eu quero, eu falo porque Deus me pede, e eu, em obediência. Né? Ele não me obriga, Ele me pede. Nós temos o nosso... como é que eu vou chamar? Nosso companheirismo, nossa amizade, nossa relação, né? Nossa aliança. E o que ele me pede, eu faço. Às vezes eu não entendo, não. Mas se ele pediu, tem uma razão de ser. E ele está no comando de tudo mesmo. E um dia vai fazer sentido na minha cabeça. Porque um dia ele vai me explicar por que foi feito aquele pedido, aquela ordem. E depois eu entendo. Eu acho mó barato quando ele explica. Mas é um caminho de cada um de nós, tá bom? Então eu queria deixar esse vídeo até explicando isso. Paz e bem.